Saúde e Vida volta falando sobre descalculia. E eu deixei no ar para a doutora Sônia a seguinte questão. E a família? A gente sabe que a família, a princípio, nega. Nega, meu filho é perfeito. Não, imagina, eu também era ruim de matemática. Né? Eu era muito ruim de matemática, diga-se de passagem. E eu cometia uns erros bestas mesmo, de trocar um número, né? Trocar um, errava tudo. Às vezes é desatenção. É desatenção, ou eu não tinha atenção para aquilo, tinha para outras coisas, em suma. Né? Mas a primeira coisa é negar. Sim. E aí depois vem o processo de aceitação. E depois pode vir o processo de negação de novo, né? De que... É que as famílias, às vezes, elas também não têm conhecimento, um motivo. O outro é essa questão que eu estava falando do luto, né, dessa criança idealizada, porque a gente imagina que o nosso filho vai ser maravilhoso. Vai ser o presidente dos Estados Unidos. Vai ser mesmo nascendo no Brasil, ele vai dar um jeito, né? Então, e aí não é, e aí tem um luto, né, por esse filho idealizado que não é. Tem dificuldades, muitas vezes, como foi colocado, das famílias trabalharem demais, mas tem que se resgatar o papel da família. Eu falo para os pais dos meus pacientes que todo mundo trabalha, até eu trabalho muito, trabalho 12 horas por dia, mas o pouco de tempo que tem com seus filhos, preste atenção, esteja junto, tenha o colo, tenha um olhar diferenciado para essa criança, para poder notar dificuldades, notar problemas, né, que podem ser sanados se forem identificados e tratados precocemente. Então, muitas vezes não é a quantidade de horas que esses pais passam com os filhos, mas é a qualidade desse contato, dessa interação. Ele não pode abrir mão, os pais não podem abrir mão disso. Também pode ficar o dia inteiro em casa, a mãe no computador, na cozinha, batendo papo com alguém, também não olhar os filhos. A questão é da qualidade e da informação. O que eu falo sempre para os pais no meu consultório é que, assim, você tem dúvida, às vezes você dá um diagnóstico que os pais não gostam. Não acham, depressão na infância. Vai procurar. Vai procurar, tem associações que vão falar sobre isso, tem textos muito bons para leigos, tem blogs, né, como você falou, tem blogs que podem orientar de profissionais bons. Então, assim, tem uma série de informações úteis que ajudam os pais a entenderem, a ajudarem seus filhos e ajudarem os profissionais. Pelo menos os profissionais, se não tiverem a ajuda dos pais, não tem nenhum. Não tem como fazer, né? Não adianta nada. Não adianta nada. Quer dizer, os pais não podem abrir mão, né, dessa prerrogativa. É deles. Se você não prestar atenção no seu filho, é abrir mão da sua prerrogativa. Né? Abrir mão de um direito seu. De um direito seu. Você tem esse direito. Né? E tem esse dever também. Né? É complicado isso. No caso da descalculia, da dislexia, principalmente essas questões na escola, é tudo muito complicado, né? O professor ainda não está preparado, né, Márcia? É verdade. Por isso que nós enfatizamos a necessidade de um psicopedagogo em cada unidade escolar. Né? Do professor poder ter condições de detectar, de poder olhar esse aluno com dificuldade e minimamente encaminhar para um especialista. Então, hoje, a psicopedagogia tem sido enfatizada na necessidade de que cada escola tenha no seu grupo de apoio como um incentivo no sentido do cuidado para com esse aluno e no cuidado da aprendizagem deste aluno. O psicopedagogo é diferente de psicólogo e pedagogo, ou do psicólogo que também é pedagogo. Psicopedagogia é uma coisa muito específica, né? É uma especialidade na área da saúde e da educação que vai averiguar as necessidades do aluno no seu acompanhamento escolar, acadêmico, nas suas habilidades e condições para a aprendizagem. O psicopedagogo, ele tem o seu olhar para a aprendizagem deste aluno, né? Quer seja na vida acadêmica, nos seus relacionamentos, na sua aprendizagem de vida, na aprendizagem humana. Os pais aí têm um papel fundamental no caso da descalculia, tanto no diagnóstico precoce e quanto no tratamento, para que essa criança possa aí fazer esse cérebro maravilhoso funcionar. Como você falou, e linkando aqui, achando um caminho, nem que seja o mais difícil. A aceitação dos pais é a primeira coisa. A observação deles é a aceitação. Se eles não aceitam, eles não tratam. O que você não aceita, você não trata. É necessário, eu sempre falo para os meus pacientes que tem alguma... Eu sou neurologista de adultos. Mas a gente vê
crianças de vez em quando, conversa sobre crianças e aprende sobre isso. A gente conversa com os pacientes adultos e fala o seguinte: você não precisa ser amigo da sua doença, mas aceite ela. Sim. Porque o dia que você não aceitá-la, desculpa, você vai perder. É como diz a deputada Célia Leão, né? Eu não fico feliz, eu não agradeço por ter, né, sofrido um acidente e perder o movimento das minhas pernas. Mas eu sou assim e pronto, a partir daqui eu faço outra coisa. Existe um ditado que fala o seguinte: mantenha seus Ninguém amigos... escolhe não, de ter uma uma deficiência, um distúrbio, sim. uma necessidade especial. Encare Você como- não escolhe. encare Mas já como- que tem, vamos embora, né? Encare como cuidar. um charme. Encare como um charme. Existe um ditado que fala: mantenha seus amigos próximos e seus inimigos mais próximos ainda. Então o seu inimigo é a doença, mantenha próximo de você. Saiba o que é a doença, entenda ela, entenda completamente para você combatê-la. O doutor falou que lida com adulto. Já ouviu de algum deles falando assim: pô, mas se meu pai e minha mãe não tivessem lá atrás já, né? Já. Me A gente incentivado, ao invés de ficar dizendo. A gente tenta acabar com esse pensamento, porque isso também é péssimo. ruim, né? Isso é péssimo. Porque você fica perseverando na cabeça aquela ideia. Se eu tivesse, já passou. É horrível isso. Se eu tivesse, já passou. Pensa no horrível, futuro. Pensa no que a gente vai fazer agora. É horrível. Agora, existe É tratamento. o farol do carro virado para trás, como diz o Pois Pedro é, Nava, né? você olhar para trás, você Não nunca vai adianta para nada. frente. Existe tratamento. O tratamento, basicamente, é você pegar você saber qual é o déficit, pegar um psicopedagogo, alguém que saiba, Também. um neuropsicólogo, um neurologista interessado e uma família ciente. E uma criança, claro, que está lá pronta para aprender. Ainda mais criança, né? Você tem que trabalhar na mais tenra infância, vai trabalhar na vida adulta é complicado. Criança, quanto menor você é, mais Não fácil. que o adulto não tenha capacidade de melhorar uma descalculia, mas a criança tem mais. Agora, o que você vai trabalhar? Você vai trabalhar com a deficiência. Ela tem deficiência de fazer tabuada? Então, tabuada direto. Método Kumon. Tabuada direto. É bom? Método comum é interessante, mas o mais importante é a criança aprender alternativas. Você tem dificuldade de fazer o 5 vezes 3 igual a 15? Então vamos alternativas. Quanto é 3? É 1 mais 2. 5 vezes 1 mais 5 vezes 2 dá quanto? 13. Pronto, errei. Não, tá certo. Tá certo, é isso. 5 vezes 1, 5. Não, mas mais não é 5 vezes 2, 10. raciocínio. 15. Pronto, acabou. Arranje meios. Alternativas que a criança pode ir. A música. Você lida com tempo o tempo inteiro, né? A Ritmo. dança, você lida com ritmo e tempo, né? É tudo contadinho. Ah, agora é em 4, agora é em 8, agora é em 2, agora é em 1. 1, 2, 3, 1, 2. Isso ajuda também? Sim, eu acho que Porque são complementar, cálculos sim, matemáticos. Sim, são. A matemática está em tudo, né? Você sabe sim, de uma, são, você sabe acho de uma então, coisa? sim. Essa ideia é interessante. Sabe Por quê? Da música e da... É. Qualquer coisa, porque você une estímulos. Exatamente. Na hora que Agradáveis, você né? une estímulos, você cria vias. Então, se a criança faz cálculo imaginando uma música, É mais fácil. ela pode desenvolver uma outra maneira. Porque ela vai de fazer. conseguir outra maneira de visualizar o cálculo sem os números, por exemplo. Até Ou entender os números de uma maneira mais concreta, talvez, A né? música, nós temos que pensar que ela está fazendo conta a todo momento, porque Ah, as é. notas musicais Musicais têm são. um tempo, eu preciso fazer uma somatória para essa harmonia. Música é matemática. Então, a É, todo raciocínio é momento a matemática. música... Basicamente tudo é matemática. Então, eu estudei Mas piano. a dança, o balé, né, a dança contemporânea, Sim. o sapateado, por exemplo, chega a ser mais rigoroso que o esporte, por exemplo. Porque você tem que obedecer Aquele tempos, ritmo, aquele tempo. o ritmo e o espaço. Na verdade, tem que localização do oferecer para espaço essas também. crianças opções lúdicas que ela gosta, porque ela pode não gostar de dançar, mas ela pode gostar de patucar, ela pode gostar... Não, é importante que também, a minha preocupação é um pouco assim, de também forçar essas crianças a fazerem uma série de coisas para estimular. não. Mas ela perguntar possa para essa escolher, criança o que que é ela claro que gosta ela de gosta fazer mais. e E unir as introduzir coisas. a matemática através dele. Eu acho que até o esporte pode Recentemente servir. teve Talvez, um sim. programa que apresentou os professores que cantam durante as aulas e através da música eles ensinam conceitos de história, de matemática, uma forma de rotas diferentes. A música é processada de uma maneira diferente que a linguagem falada. Sim, A linguagem falada ela é processada no lobo esquerdo, no hemisfério esquerdo. A música também é processada no hemisfério direito, porque você processa outras coisas. Então Como você acaba processamento, juntando mas na coisas. hora que você vai produzir música, você vai precisar
do rigor técnico e matemático. Olha que divertido. Sim, isso. Você conhece existe um neuropsicólogo, ela conhece, que é o pai da neuropsicologia, Alexandre Luria. Luria foi o pai da psicologia, tem vários discípulos dele espalhados pelo mundo. O próprio, que eu tive muito prazer de conhecer, Marcel Mesulan, era discípulo dele. Mesulan. E o Luria, ele tinha um paciente que tinha um negócio que a gente chama de sinergismo. Ele tinha uma forma leve de incapacidade, mas ele conseguia lembrar de uma sequência de 50, 60, 70 números. Sabe como? Juntando com cores. Como o Rayman. Juntando mais com ou cores. menos. Bom, ele o programa está indo para o final. Não. A gente podia até falar disso um dia no Saúde e Vida, né? Que são aqueles Rayman. Eles têm uma capacidade de... Mas é por causa das associações. Das associações. Mas isso a gente faz o dia inteiro. Associação de coisas. Você faz associações sem querer. 30 segundos, Márcia. Obrigada pela sua participação, as suas colocações, sua dica para quem está em casa. Obrigada por participar. A minha dica é: veja o seu aluno, veja o seu filho, como ele merece, como ele necessita. E a importância dos professores se prepararem e a importância de ter um psicopedagogo em cada unidade escolar. Muitíssimo obrigada pela participação. Doutora Sônia, obrigada pela participação, suas colocações. Eu que agradeço. Um programa como esse acho que é importantíssimo, né, no sentido dos pais poderem entender algumas dificuldades que seus filhos têm, que não é o fim do mundo, que eles podem tratar, eles podem ter apoio. E eu acho que hoje a gente falando muito uma campanha de não ao preconceito, né? Não ao preconceito à saúde mental, aos problemas mentais. Então, a minha que eu deixo para vocês é que vejam as crianças são crianças e que neste momento elas estão com alguma dificuldade que pode ser superada. Muito obrigada pela participação. Doutora, obrigada pela sua participação. Obrigado, Isabel. Foi um prazer estar aqui. É um prazer ser convidado para falar sobre esse tema tão difícil. E a minha mensagem para os pais é: se houver alguma dificuldade nos seus filhos, não neguem. Leve no neuropediatra. Porque eu tenho certeza que a evolução vai ser muito melhor. Com certeza, com certeza. Não tenha medo. O filho é diferente, ele é diferente. Sim. Não quer dizer que ele seja melhor.